galera do Portal Boxiária, o patrão anunciou a lista. O nosso italiano Carlo Ancelotti anunciou os 26 convocados, 26 guerreiros que vão em busca do Hexa em 2026. Mas antes, fiquem ligados que hoje é o primeiro episódio do Radar Mundial, mas dia 11 de junho falaremos de México e África do Sul, tá? Com apresentações eu, João Guilherme, e do meu grande amigo Ítalo. Então fiquem ligados, dia 11 falaremos sobre México e África do Sul. Vamos voltar aqui pro vídeo. Começando pelos goleiros que a gente teve, Alisson, Ederson e Everton. Vou falar um por um. Alisson. O que falar de Alisson Becker? O goleiro incontestável da seleção, que não pode ser tirado de jeito nenhum. É o goleiro que evita muitas falhas. É o goleiro que vai, quando tem uma bola no cruzamento, ele vai, ele pega. Ele não tem medo de si. O Alisson, ele é um goleiro incontestável desde 2016. E ele tá mostrando que mais um ano ele está. Muito merecida essa convocação. O Ederson. O Ederson Moraes, né, o Ederson, é um goleiro que vinha sendo criticado muito no Fenerbahçe e sendo xingado, ameaçado de morte, mas é um goleiro que eu gosto, cara. É um goleiro que, assim, na minha opinião, podia ser uma boa, mas eu queria outros jogadores, tiraria o Ederson e o próximo aqui, que é o Everton. Colocaria talvez o Hugo Souza, o Fábio do Fluminense ou o Léo Jardim do Vasco. Mas, pra mim, falar de segundo, terceiro goleiro, não precisa disso. Vamos pro Everton. O Everton que sai do Palmeiras como um goleiro que era campeão de Libertadores, mas sai como mal e sai pela porta dos fundos. Eu acho isso inacreditável, um ídolo praticamente do Palmeiras. E vai pro Grêmio e dá uma levantada na equipe. E ele se renova, ele mesmo se renova e pega nos últimos minutos. Ele estava na lista quarta-feira passada só. Ele entrou no final. E com a falha de Bento naquele jogo contra o Al Hilal, aquele empate que ele tomou no final, o Everton garantiu essa vaga. Por incrível que pareça, a surpresa, né? Vamos para a defesa, Alexandro. Alexandro que vinha sendo um jogador, estava sendo mal, né? O Léo Jardim viu que ele estava vindo mal e não estava aproveitando ele. Mas é um cara que é experiente, jogou no país natal de Carlo Ancelotti e é de cara de confiança, gente. É um cara de confiança. E se levar, tá bom. Se pra mim tem que ser reserva. Já não tem aquele gás como tinha antes, Alexandro, mas é um ótimo jogador. Joga até de zagueiro, joga de lateral, volante. E é isso. Bremer. Que falar de Gleison Bremer? O zagueiro que eu falo que é o canhão, né? É o reserva canhão. Porque é um zagueiro ótimo, briga mesmo, desarma. Mas essa temporada a Juventus veio mal, né? Com a saída dele, né, do Bremer, com as falhas de Gatti e Ricardo Veiga, a Juventus veio com uma defesa vazada. Mas o Bremer, ele se consolida mesmo nessa Juventus mal de temporada e merece a convocação. Próximo, Danilo. Danilo cara, um cara que eu não queria na seleção. Mas é um cara que, como eu falei do Alexandre também, é um cara de confiança de Carlo Ancelotti. É um cara que ganhou Champions com o Carlo. Então, assim, tem mais experiência, tem 2, 3 jogadores experientes, tá ótimo, tá ok. Mas eu acho que faltou Thiago Emiliano Silva nessa convocação. Vamos falar do próximo, que eu gostei bastante, Douglas Santos. Douglas Santos, o cara que estava sumido desde 2016. E é um cara que tem bagagem, gente. O Douglas Santos nunca foi ruim, mas foi pra Rússia e sumiu do mapa, né? E agora foi recentemente ex-campeão russo. Parabéns, Douglas Santos. Você joga muito. E quando entrou na seleção, fez o básico, fez o feijão com arroz. Eu gostei muito da convocação do Douglas Santos. Vamos pro próximo agora, que é Gabriel Magalhães. O que falar de Gabriel Magalhães? Um dos melhores zagueiros do futebol europeu das últimas 3 temporadas. E não é à toa que está na final da Champions League. Vai disputar com o PSG. Parabéns, Gabriel. Merecido demais. Sem falar de você é um zagueiro ótimo. Que também, joga muito, tem uma bola aérea incrível, lançamento em profundidade muito bom. Agora vamos pro próximo, Ibañez. O meu moleque de Xerém, Roger Ibañez. Cara, eu fico muito feliz por ter sido convocado. É um cara que foi pra Arábia, sumiu, mas é um cara que, tem uma ótima cabeçada, tem um ótimo lançamento em profundidade, entendeu? Não tem medo de si, mas pra quarto, quinto zagueiro tá ótimo. Sem reclamar de Roger Ibañez. Agora a surpresa que me surpreendeu nessa convocação, Léo Pereira. Eu admiro o Léo Pereira desde a época do Atlético Paranaense. Desde quando chegou no Atlético, vindo do Rolando City.
Um ótimo jogador, um ótimo polivalente. Cara, eu acho que sim. O pessoal pode criticar, não combina com a seleção, futebol. Mas eu acho que é uma boa, cara. Se entrar, faz a diferença, garoto. Faz a diferença. Você é bom, hein? Próximo, Marquinhos. O que falar de Marquinhos, né? O que falar de Marquinhos? O zagueiro que vai provavelmente, se ganhar essa Champions agora, chegou em 2 finais consecutivas e vai ganhar 2 Champions consecutivas. Baita zagueiro aí, Marquinhos, cara. Sem palavra pra dizer, Marquinhos é craque demais. Dá a raça em campo. Próximo, Wesley. Vocês conhecem o Wesley Cabeção, ele mesmo. O Wesley, que carregou a Roma nessa temporada. Se a Roma classificou para competições europeias esse ano da Série A Team, graças a ele e o francês Manu Koné. Então, tá de parabéns a convocação, merecido demais. Experiência do futebol italiano tá aqui na defesa. Vamos pro meio campo, Bruno Guimarães. Bruno Guimarães, jogador espetacular. Outro revelado na base do Furacão, jogador incrível. E, pô, sem palavra pra dizer, baita convocação. Casemiro. Que falar de Casemiro, irmão, é os melhores volantes do Brasil. E tem que levar a faixa, tem que levar. O cara joga muito, demais. Vai pra cima, Casemiro. Danilo Santos. Esse daí, sem palavra pra dizer, merecido a convocação. Que quando chegou na seleção, já meteu gol, arrebentou. E é o reserva ideal pra mim de Bruno Guimarães. Ou do Casemiro. Vamos lá, Fabinho. Fabinho cria de Xerém também, mas é um cara que, cara, eu acho que chegou, né? Já deu, né? Eu acho que merecia outro jogador aí. Talvez um Martinelli do Fluminense. Talvez um Breno Bidon, né? Mas tá bom. Se o Casemiro... Se é um reserva o Casemiro falou que queria ele, tá show. Vamos para o próximo, que agora é o Lucas Paquetá. Lucas Paquetá, o que falar desse garoto? Jogando muito, arrebentando, vai pra cima. E merecida a convocação, porque nessa reta final, Lucas Paquetá arrebentou seu futebol. E merece essa convocação. Ataque, Endrick. Endrick, você merece muito demais. Porque você arrebentou no Lyon nessa reta final, jogou muito demais. E, cara, agora vai voltar pro Real Madrid, vai voltar com força. E ele, vou te falar, Carlito, ele tem que ser o nosso centroavante titular, tá? Gabriel Martinelli. Gabriel Martinelli é criticado um pouco, mas eu acho que, cara, vou te falar, é uma boa. Um ótimo reserva pro Vinícius Júnior, um cara bom, que sai do Ituano, vai pro Arsenal. Então, ó, mais uma Copa para Gabriel Martinelli. Boa sorte, guerreiro. Igor Thiago. Igor Thiago, o melhor. Por quê? Vou te falar, com um Brentford, que não tem muita tradição no futebol inglês, ele consegue ser um dos artilheiros da Premier League. E, cara, vou te falar, ele só não foi artilheiro por causa do Haaland. Tem um maluco lá chamado Erling Braut Haaland. Parabéns, Igor Thiago. Você mereceu muito essa convocação para essa Copa do Mundo. E voa nessa sua primeira Copa e aproveite muito. Agora vamos falar de Pantera. Cria de Xerém, mas jogou no Botafogo. Mas assim, joga e muito. Eu acho que vai trazer o X? Eu não sei, porque tem França, tem